Olá, meus amigos. Flávio Arthur Costa mais uma vez aqui com vocês, falando de direito penal, processo penal e criminologia. Senhores, hoje eu vou trazer para vocês um tema um pouquinho diferente, que tive a oportunidade aí de me deparar dentro da área de direito penal e econômico. A gente acaba trabalhando com algumas situações de direito empresarial, em específico, e nesse caso foi uma situação de licitação em contratos. E eu pergunto para vocês, pode um edital de instrumento convocatório vetar a participação de empresas que estejam em regime de recuperação judicial ou de falência? Esse é um tema muito interessante. Por quê? Anteriormente, sob o regime da lei anterior ao novo regramento da falência do Brasil, que é a nossa atual lei, a Lei 11.101 de 2005, havia um posicionamento firme até do TCU que se proibia a participação daquelas empresas que tivessem pedido concordata ou que estivessem em regime falimentar. Tá? Por quê? Porque elas não teriam condições econômicas para poder atender aquele determinado objeto licitatório, o objeto que foi licitado ou que está sendo licitado naquele instrumento. Porém, com o advento da Lei 11.101, o instrumento da concordata caiu. O Instituto da Concordata caiu e a gente passou a ter somente o Instituto da Recuperação Judicial, que é completamente diferente do Instituto da Concordata. Observe, a concordata era algo impositivo. O devedor pedia a concordata e conseguia a moratória das suas dívidas, dos créditos junto com seus credores, para pagamento em até 2 anos. Já na recuperação judicial, a sistemática é diferente. A sistemática é de um sistema de um plano. A empresa, o administrador, ele faz um plano de recuperação, onde ele vai passar por um colegiado de devedores, que a gente chama de assembleia de credores, na verdade, um colegiado de credores, que irão aprovar ou não esse plano, a viabilidade econômica desse plano, até que ele seja aprovado pelo Poder Judiciário, ou seja, é uma sistemática diferente do regime de concordata. Apesar disso, os editais de licitação, por entenderem que a recuperação judicial era, na verdade, a antiga concordata, trouxeram aqueles dispositivos que falavam de vedação de empresas que tivessem concordata para os editais, somente mudando para a recuperação judicial. E essa questão, de tanto ser debatida, chegou até o STJ, né, que fez a apreciação da questão em agravo regimental no RESP e entendeu de forma muito feliz, de uma forma muito correta, que não se pode vetar de forma automática a participação das empresas que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial em certames licitatórios. Por que não pode vetar isso? Tem que se deixar comprovar que haja viabilidade econômica para atingir o objeto. Por uma razão simples. Você tem que priorizar, nesse caso, o princípio da preservação da empresa. A empresa é uma fonte produtora de impostos, fonte produtora de emprego, fonte produtora e fomentadora de uma determinada atividade econômica. E isso tem muita importância dentro do regime econômico nacional. Em algumas empresas, em algumas atividades econômicas remuneradas, entenda-se empresa, estou dizendo aqui no sentido informal, o correto seria dizer empresário, aquele que manipula a atividade econômica organizada, vocês sabem isso também quanto eu. O sentido de se manter e de se dar prioridade ao princípio da preservação da empresa é também sob o ponto de vista de que, em alguns casos, os empresários ou empresas, eles trabalham unicamente com licitação. Ou, em alguns casos, dentro do plano de recuperação judicial ou extrajudicial, uma das atividades é continuar os seus regimes licitatórios. Por essa razão, em face do princípio da preservação da empresa, sendo sopesado com o princípio da competitividade, da segurança jurídica, da economicidade da administração pública, fica evidente que deve-se abrir a possibilidade daquele licitante que se encontra em recuperação judicial comprovar que tem viabilidade econômica para atender aquele objeto que está sendo licitado. Ou seja, se durante uma licitação você deparar com um item que exclua
de forma peremptória a atuação de empresas que estejam em recuperação judicial ou que vinculem a participação à apresentação daquelas certidões negativas, vocês podem impugnar o edital, vocês podem levantar essa questão, porque o STJ já definiu o tema há pouco tempo e de forma acertada me parece que, apesar de não vinculante, é a melhor posição sobre o tema. Permitir que as empresas que estejam em recuperação judicial participem sim dos processos licitatórios, desde que comprovem a sua viabilidade econômica para poder prestar aquele objeto. Ok? Estamos retornando aí devagarinho, fazendo mais alguns vídeos. Hoje direito empresarial / administrativo. E estamos juntos e teremos mais vídeos. Um forte abraço. Espero que tenham gostado.